Uma vez com a gente aqui no Conversa Timeline. Doutor De Luca, bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Eu peço desculpas, estamos aqui dando gargalhadas, porque essa decisão do Flávio Dino, ela é impossível de ser cumprida, né? A gente tem analisado aqui como o sistema bancário, o sistema financeiro do Brasil, ele é empurrado para a morte por algo desse tipo, né? E o senhor me passou várias informações sobre países que tentaram, né, burlar de alguma forma as sanções americanas, né, e o que aconteceu com esses países. Então eu peço ao senhor, por gentileza, primeiro que explique, como o André Marcília, que é um grande advogado constitucionalista brasileiro, estava conversando com a gente agora, que a lei Magnitsky ela não é uma intromissão nas leis brasileiras, ou não é um ataque à soberania brasileira, não. E depois o que pode ser gerado, né, o que pode vir de efeito diante dessa decisão do Flávio Dino sobre a Magnitsky, mas se aproveitando de uma DPF, de um caso completamente diferente. Agradeço muito pela sua participação mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado por me convidar a estar aqui com vocês hoje. Essa decisão é totalmente antecipada, faz parte das reações iniciais de qualquer país quando começa a enfrentar sanções econômicas dos Estados Unidos e nunca enfrentou antes. É super triste, por falar assim, porque demonstra uma falta de diálogo e falta de apreciação pela dificuldade que as sanções vão gerar. Também é contraprodutivo para o próprio país. Nesse caso, o Brasil não enfrenta sanções econômicas. O STF não enfrenta sanções econômicas e nenhum outro brasileiro, além do Alexandre de Moraes, enfrenta sanções. Então, modificar o marco jurídico de um país inteiro, do tamanho do Brasil, para servir às necessidades privadas do Alexandre de Moraes, acho algo extraordinário, né? Mas totalmente ineficaz. Vai atingir o objetivo? Não, não vai. Por que não vai? As empresas internacionais e as empresas brasileiras com operações no exterior, obviamente vão abertamente ou escondidinho, vão continuar cumprindo com as sanções, né? Como acontece no mundo inteiro. Então, você não vai atingir o objetivo. Mas o que você vai fazer é, com certeza, criar mais ainda a incertidumbre política. Jurídica. Muita incertidumbre jurídica. Por quê? Porque agora você começa a gerar uma série de decisões e regulações que podem vir atrás disso, que geram um conflito direto para as empresas entre lei brasileira e cumprir com sanções econômicas. Todos, sem exceção, todos os países que começaram a sofrer sanções a grande escala, não a pequena escala como essa aqui, a grande escala, têm tentado fazer isso. E todos erraram. Né? Não acho que o ministro Dino é um estrategista que supera todos os estrategistas juntos da Rússia, da China, da Coreia do Norte, da Irã, da Venezuela, etc. Então, vai dar errado. Isso não temos dúvida, a história nos fala isso. Agora, as empresas continuam cumprindo com as sanções escondido. Também é um fato. E o que acontece é que você entra em um conflito que, para cumprir com as sanções dos Estados Unidos, eu preciso violar a lei brasileira. Aí todas as empresas começam a estar numa incertidumbre jurídica porque estão constantemente errando. Ninguém gosta de investir nesse clima. Então, isso não vai acontecer nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês. Mas, com o tempo, esse tipo de decisões vai começar a canibalizar a economia brasileira. Porque ninguém quer investir nesse contexto. Por que eu vou investir nesse contexto? Se eu posso investir, sei lá, do lado na Argentina, que não tem nenhum problema desse tipo. Ou posso investir em Peru, ou posso investir em Chile, ou posso investir em diversas coisas, né? Então, acaba gerando um problema econômico a longo prazo,
não resolve o problema das sanções e acaba gerando um problema jurídico. Boa tarde, doutor De Luca. Eu queria perguntar sobre a repercussão que o senhor viu daquela reportagem, aquela entrevista que o Alexandre de Moraes fez ao The Washington Post, onde ele comenta de que ele está dando um remédio, né, para uma vacina, né, contra uma grave doença que estaria acometendo a democracia brasileira. Como é que o senhor viu essa reportagem? Como é que ela repercutiu? É triste. É triste. A gente pode fazer inúmeras piadas da entrevista do Alexandre de Moraes, mas é uma situação triste. Não estamos para brincadeira, né? Estamos para resolver problemas e o que sinaliza a entrevista é que nada de tudo que tem acontecido, mesmo se eu tenho que jogar todo o STF comigo no buraco, mesmo se eu preciso jogar toda a economia brasileira comigo no buraco, eu vou continuar com a farsa que estou defendendo a democracia. Que todos sabemos, nem ele acredita. Primeiro porque fala, ditadura no Brasil, tá bom, querido, teve ditadura em tantos países, ninguém está fazendo o que você faz, né? Tipo, para de tomar a gente de bobos. Ninguém. A Argentina não teve ditadura. O resto da América Latina não teve ditadura. Toda a Europa Oriental não teve ditadura. E aí? Alguém está fazendo as loucuras que o Alexandre de Moraes está fazendo? Não. Ninguém. Ele está sozinho numa categoria única no planeta Terra. Então é tão bizarramente não acreditável que é difícil ter um diálogo. Então ninguém acredita que você está salvando a democracia. Mas se fôssemos levar seu argumento a sério, vamos fingir que você acredita nisso. Só para tentar ter um diálogo coerente. Se você acredita nisso, sua vacina é como uma dessas vacinas de Covid que mata um paciente antes que o paciente pegue Covid. Tá? Então, não adianta destruir a democracia para salvar a democracia. Indignantemente, ele ressalta a Declaração da Independência dos Estados Unidos, Bill of Rights, a Constituição Americana. Todos os documentos que ele atropela 24/7, né? É como uma piada a qualquer pessoa que está formada em direito. A supressão de liberdade de expressão, inelegibilidade para candidatos que comandam grande parte da população, independente se as pessoas ganham ou perdem, entendeu? Tipo, que você tente deliberadamente bloquear alguém que claramente poderia ganhar uma eleição para que não possa estar nas urnas, sabe? Quem designou ele, quem votou por Alexandre para ele decidir quem que pode e não pode ser um funcionário eleito? Suspensão daquele governador de Brasília, por canetada, né? Tudo por Então, são todos, tipo, na lista, se você tivesse 100 ações que você pode tomar para violar a democracia, sei lá, ele já fez 97, em nome de salvar a democracia. Amplie sua automação com o serviço N8N auto-hospedado da Hostinger. Instale em um clique em um VPS seguro. Tenha workflows ilimitados. Uma democracia que não precisa ser salvada, porque a democracia brasileira estava ótima antes de aparecer Alexandre de Moraes, né? Tipo, não estava acontecendo nada. Então é muito difícil levar a sério, e a repercussão, assim, foi um pouco de indiferença, um pouco de risadas, e um pouco de tristeza, porque demonstra que a pessoa não está indo para um lado conciliatório de tentar resolver os problemas, está dobrando a aposta, mas vou te falar uma coisa, é importante lembrar. Ele está dobrando a aposta com o dinheiro dos outros. Ele não está dobrando a aposta com o dinheiro dele. Ele está dobrando a aposta com a economia brasileira. Ele está dobrando a aposta com a poupança dos brasileiros na Bolsa
em São Paulo, né? Ele está dobrando a aposta com a estabilidade do real. Então, dobrar a aposta com o dinheiro do outro é ótimo, né? Fácil, assim, todos vão para o cassino e vamos apostar com o dinheiro dos outros. Não acho razoável e não acho uma piada, acho realmente triste. Há uma circunstância muito interessante em relação à decisão do Flávio Dino ontem e da entrevista do Alexandre de Moraes, porque a decisão do Flávio Dino ocorre depois que o Lula recebeu uma ligação do ditador da Rússia, Vladimir Putin, que eu me recuso a chamá-lo de presidente, e pelo fato de que parece que o senhor finalmente conseguiu nominar o Alexandre de Moraes por meio da STJ. Isso realmente aconteceu, certo? No julgamento. Tá lá no STJ ainda, acho que o STJ ainda não entregou, né, doutor De Luca? Então eu queria saber se ele já foi notificado formalmente ou não no processo que ele está sofrendo aqui na Flórida. Até onde a gente sabe, não foi notificado. Ainda não foi. Não, tá no STJ. Meu Deus. E a resposta do Dino veio logo depois disso. Sim. E que isso que eu acho curioso. Eu queria que o senhor comentasse um pouco que essa tentativa quase infinita Acho que de é a tentar... terceira tentativa de notificá-lo, né, doutor De Luca, se não me engano. Olha, difícil para mim especular, não quero especular, aliás, porque a decisão do ministro Dino, até onde eu entendo, é sobre outro assunto, que é aquele assunto da mineria. Né? Eu não sei se tem uma ligação ou não, mas o que tem que ser feito com uma notificação, é claro, é simples, é feito todos os dias. A justiça americana todos os dias faz cumprir intimações, notificações do Brasil, e vice-versa. A justiça brasileira todos os dias está tentando o presidente, é tão óbvio o que tem que ser feito, que também isso está triste, vamos escolher brigar sobre uma questão processal, para quê? Para blindar ele. Para blindar ele de quê? De simplesmente ter que se defender. Não falou a AGU que ia defender ele, que está monitorando desde fevereiro, que já aparecia no Foro da Flórida. Qual é o problema? Aceita a intimação. Tem um vídeo do Alexandre de Moraes, acho que a semana passada, falando abertamente quem vai me defender nos Estados Unidos. Então, tipo, a máxima autoridade jurídica do país, tão importante para o Brasil, fazendo coisas do ensino médio. Né? Parece que nós temos algum problema com o áudio do... Nós estamos com algumas variações na sua internet, doutor De Luca, não sei se... O áudio. Se a turma está conseguindo compreender. Não, mas não é questão do áudio, a captação do áudio. É uma questão do sinal. Não sei se já se normalizou. O áudio. Acho que agora melhorou, não? Não, nosso sinal aqui tá bom. Sim, mas o áudio tá... O nosso áudio está chegando bem picotado. Bem picotado. Só o áudio. Uma pena. Bom, mas a gente agradece ao senhor aí mais uma vez a atenção, a participação. E gostaríamos muito de tê-lo outras vezes aqui no programa para a gente acompanhar, porque cada dia tem uma novidade aqui que a gente custa acreditar no que acontece no Brasil. Agora, é interessante ele ter mencionado, né? Ou seja, ele não conseguiu ainda notificar o ministro Alexandre de Moraes, que era isso que eu queria entender, se conseguiu finalmente notificar ou não. Então agora a gente tem... E o que o doutor De Luca, o escritório dele, estão fazendo é exatamente o que o Alexandre de Moraes não faz, né? Quer dizer, buscaram as medidas corretas para notificá-lo, enquanto o Alexandre de Moraes sempre manda aqui para os Estados Unidos as suas ordens de forma sigilosa, por e-mail. Ele chegou a notificar o X com uma publicação no próprio X. Acho que o doutor De Luca, claro, sabe disso. É uma situação extremamente delicada. Não sei se o sinal já melhorou. Eu agradeço ao senhor. Se o senhor quiser falar um pouquinho para a gente ver se o sinal já melhorou, fazer umas considerações finais. Então, espero... É o áudio dele. Infelizmente, tá muito ruim, doutor De Luca. Muito ruim. Sair e voltar a entrar. Isso, pode ser. Pode ser, por favor. Pode ser. Com o mesmo link. Obrigado. A gente está conversando aqui com o Dr. Martin De Luca, ele que é advogado da plataforma Rumble e do grupo de mídia do Trump, que se juntaram para mover uma ação contra o Alexandre de Moraes, e aí contra uma série de medidas ilegais que o Alexandre de Moraes tomou
em relação a cidadãos americanos e cidadãos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, pedindo, por exemplo, dados sigilosos de perfis no YouTube, perfis em redes sociais, pedindo a retirada de conteúdos, banimento dos perfis das redes sociais, isso sem seguir os trâmites legais, né, com ordens diretas às plataformas responsáveis, por meio de e-mail e com termos quase que ameaçadores, com imposição de multas e coisas desse tipo, enquanto a gente vê do outro lado, né, a plataforma Rumble e o grupo de mídia do Trump agindo de forma correta, né, já tentaram notificar diretamente o ministro Alexandre de Moraes algumas vezes, agora seguiram pelo caminho de uma notificação via Superior Tribunal de Justiça, STJ. O STJ, pelo que sei, acusou o recebimento da petição, da notificação que deveria ser entregue ao Alexandre de Moraes, e por enquanto o STJ não conseguiu entregar essa notificação. O doutor De Luca já está de volta, vamos ver se agora o sinal se estabeleceu. Parece que teve Outro problema? probleminha na câmera agora. Vamos esperar só mais um pouquinho. Ele está tentando se reconectar e a gente está aqui batendo um papo sobre esse absurdo que foi. O doutor De Luca, inclusive, nas informações que me mandou ontem, ele citou o exemplo da China e o exemplo da Rússia, que fizeram lá leis nacionais contra sanções internacionais e acabaram se isolando completamente do sistema global financeiro. Não escaparam das sanções, eles simplesmente se desmilinguiram, se desmancharam, né? E a gente sabe que o Brasil não pode... O áudio do Martin de Luca, o advogado do Trump, né? Rumble, ter falhado, mas ele já disse muita coisa, né? Que é uma tristeza ele não ver isso como uma piada, porque realmente não é uma piada. É o dinheiro dos brasileiros, né? São os bancos que agora podem ser sancionados por causa de Alexandre de Moraes, ou seja, por causa de Flávio Dino querendo criar normas, né? Sem ser do Congresso Nacional, ele faz parte do Poder Judiciário, mas criando leis, né? Vamos assim dizer, regras para poder dar um balão em cima da lei Magnitsky, que vem sancionando o Alexandre de Moraes. E por causa disso, todos, né, os 200 milhões de brasileiros vão sofrer no bolso. É isso que ele quis dizer. Porque os bancos vão ser sancionados, os bancos vão quebrar, muitos deles. Os investidores estão fugindo, né? Desde que esse desgoverno começou em 2023, os bancos, ou os investidores, vêm retirando o dinheiro, né, aqui do Brasil, da Bolsa de Valores, porque é uma instabilidade jurídica que está aqui no país já há algum tempo, não é de agora. E piorou, se agravou com a lei Magnitsky, né, sendo aplicada no Alexandre de Moraes, e que pode, né, ele não falou isso no vídeo, mas eu sei, que pode se estender para outros ministros, outras autoridades, né, e até mesmo Lula, né, esse fantoche, que podem ser magnetizados também. Aí a situação só tende a agravar ainda mais. Mas parece que eles não estão nem aí. Como ele bem disse, o advogado, eles estão usando o dinheiro do povo, né? Dos impostos, dos pagadores de impostos, na casa de bilhões de reais, para poderem dobrar a aposta, vamos assim dizer. Não é o dinheiro deles, né? Não é o dinheiro deles, é o dinheiro dos brasileiros, ou seja, do Brasil. Né? A gente paga impostos caríssimos, eles pegam esse dinheiro para fazer esse tipo de manobra, ao invés de cumprirem a lei, haver um tipo de diálogo, que ele disse, não existe diálogo, né? Eles não querem conversa, eles estão agindo igualzinho os ditadores do Irã, né? Do Hezbollah, ditadores da China, da Rússia, igualzinho da Venezuela, de Maduro, agora que está sendo caçado uma guerra, está se aprontando ali no mar da Venezuela, navios dos Estados Unidos, um exército, né? Estão ali prestes a chegar e ter uma guerra com o narcotráfico, e acredito a captura
de Maduro, né? Eu acho que é também isso. Eles não estão falando claramente, mas o alvo principal é Maduro, que é um presidente que não foi eleito, ele fraudou as eleições. Então você vê claramente que o advogado de Trump, falando em português, você vê a eficiência, né, deles, eles falam até em português. Entendeu? Então está tudo aí mostrando que o Brasil está descendo ladeira abaixo e eles estão ainda dobrando a aposta. Isso que é o problema que eu vejo todos os dias. É todo dia uma notícia, conforme o Lacombe falou aí. É cada coisa que acontece, todo dia tem uma notícia. Hoje é terça-feira, dia 19 de agosto, mas amanhã já tem outra. Então todo dia eles estão dobrando a aposta e causando impactos financeiros. O Banco do Brasil, os bancos perderam valor comercial, a bolsa caiu, tudo caindo, INSS em bilhões de reais fraudados. Eles não estão nem aí para o povo brasileiro. É isso que deve ficar claro. E usam a imprensa brasileira, a Rede Globo e toda a imprensa, a Band, CBT, CNN, UOL, Folha de São Paulo, para ludibriar e enganar os brasileiros desavisados. É isso que nós estamos vivendo. Estamos aqui tentando mostrar essa entrevista com pessoas sérias, advogado do Trump, e mostrando o que está acontecendo de grave no Brasil e no mundo, né? Porque isso já está acontecendo na Venezuela. O exército americano em peso ali, uma boa parte, estão invadindo já a Venezuela. E tudo com a mesma narrativa, como ele disse, para salvar a democracia. Mas só que para salvar a democracia, o Alexandre de Moraes vai destruir, já destruiu a democracia, para salvar a democracia. É uma coisa que parece uma piada. Mas como disse o advogado Martin de Luca, não é piada, é muito triste. Eu trouxe essa conversa com esse advogado aqui no canal, porque é de suma importância. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais, para um amigo, até mesmo inimigo, no WhatsApp, né, nas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Alexandre da Medicine News, e a gente se vê nas próximas notícias.